Exato. Vai lá, Zu. Rodando aqui, nós temos ele, já é o nosso sócio do programa, o querido Fernando Conrado. Cadê você, Fernandão? Senhores, como vão? Boa tarde a todo mundo aí. Foi um prazer e uma alegria estar com vocês ao vivo aí no último programa. Boa tarde. Eu tive o prazer também de conhecer pessoalmente. Almoçamos na Dirce. Não conhecia você influencer. Você, um homem do Instagram que faz muitos stories. Às vezes um pouco inconveniente, mas às vezes informativo. Que isso? Ele sabe. Porque quando você tá no almoço, ele foi muito educado. Falou, posso gravar? Verdade. Podemos. Inconveniente é que eu não filmo do nada. Não, porque quando você faz na rede social, você vira uma pessoa que você precisa produzir o conteúdo. Dito isso, vi você na manifestação, na brilhante cobertura que você fez do MBL. Você foi corajoso, mostrou tudo o que estava acontecendo e aí você pode passar pra gente o panorama. O que você viu além dos stories? Acho que a parte mais importante da gente falar aqui, Zuki, sobre o que realmente aconteceu na manifestação é a gente estar disposto a ver as coisas na realidade, né? Como eu estava em São Paulo, tinha ido numa manifestação do dia 7, vou lá ver a manifestação do dia 12. De fato, foi uma manifestação publicamente pífia, né? Eu consegui chegar bem perto, eu falei com o Zumarinho, falei com o Delari, conversei com o pessoal ali, cheguei bem junto com eles, até a gente viu distribuição de bandeirolas, colaram o adesivo do MBL em mim ali, né? Então eu consegui ver bem o que foi que aconteceu. Mas, senhores, a gente viu aí, né, que quando a gente fala de o fim da terceira via, que isso aí não existe, porque afinal de contas ali a gente... Cara, uma parte que me chamou muita atenção, só para falar o que não aparece nos stories, né? No momento que eu tô gravando os stories ali no discurso do Kim Kataguiri, tá o Kim Kataguiri fazendo uma união com Dória, com Orlando Silva, com todo mundo, condenando as alianças espúrias do governo Bolsonaro para ter uma, dita ele, né, espúrias do governo Bolsonaro, para ter uma governabilidade melhor do Brasil, as alianças do Bolsonaro com o Centrão. E aí tu vê o Kim Kataguiri fazendo aliança com Dória, com Orlando Silva, com o pessoal da Força Sindical, com o pessoal do Novo, para ver, com a Joyce, para ver se conseguia botar meia dúzia de gatos pingados naquela manifestação. Essa manifestação, ao meu ver, foi uma grande burrice do MBL fazer pelo seguinte, senhores. Quem apoia, quem estava naquelas manifestações lá dos anos 2015, 2016, que foi para a rua pelo MBL, que ele levava as ruas até então, era esse pessoal que estava na manifestação do Bolsonaro. Quem é contra o Bolsonaro hoje, ou é da esquerda, ou são os isentões. E os isentões, meus amigos, esses caras não vão para a rua. Esses caras, eles são isentões. Eles não podem queimar seu filme, né? Eles não podem se queimar com os amigos, eles não querem se expor. Então, esses caras nunca vão para a rua. Mas um fato importante aí da gente analisar é que nas redes sociais, a movimentação acerca dessas manifestações, do compartilhamento, né? Isso tudo aconteceu, né? Por conta dos bizarrinhos aí, que eu chamo que é esse pessoal da isentolândia. Então, meus amigos, foi um fracasso de público nas ruas, mas é importante a gente ficar com os olhos bem atentos para saber o que esse pessoal aí da isentolândia vai começar a agir a partir de agora. Ao meu ver, a gente não pode perder essa oportunidade de ficar com os olhos bem abertos. Ô, Conrado, quero... Pois não. Quer Quero fazer uma pergunta. Professor? Quero fazer uma pergunta pro Professor Conrado. Vila? Quero fazer uma pergunta pro Conrado. Eu queria Teve a saber... matéria do professor Vila, que a gente já passou. Você tá E meio hoje, triste, hoje às professor? 18 horas, no mais um podcast, a do Marinho de Bolsonaro, nessa manifestação. É isso aí. Nessa manifestação. 18 horas, não é, Delari? Boa. Isso, eu queria fazer pergunta pro Conrado, né? Que é bolsonarista, né? Toda Tá essa calmo, coisa e professor? tal. Tô calmo, hoje eu tô calmo. Eu extravasei na manifestação e tal. Eu queria saber a sua opinião, ô, Conrado, da questão que do recuo do Bolsonaro. Ele recuou tanto que o Carille ligou pra ele pra pedir o esquema tático, que foi uma recuada gigantesca. Ele recuou tanto. E eu queria saber a sua opinião, que ele tava muito efusivo lá, eu estava lá, ele estava muito efusivo contra o deus da calvície. Agora eu quero saber a sua opinião dessa recuada. Italo. Senhores. Mas, meus amigos, eu não vejo recuada nenhuma no governo, né? Sim. Sabe que não, vou fazer um comentário geral aqui, ó. O Sun Tzu dizia que a gente não pode espremer tantos inimigos que eles não tenham uma saída, né? Porque se eles não tiverem uma saída, eles vão lutar contigo com todas as forças e talvez te superem. Então tem que deixar uma saída para o inimigo. Isso aí. Então, quando o Bolsonaro... O que foi essa manifestação aí do 7 de setembro? Foi que nem aqueles desfiles militares da União Soviética na Guerra Fria. Ele passou com um monte de ogiva nucleares, né? Que seria os milhões de pessoas pelas ruas, deixando claro que, se for necessário, eu aperto o botão, mas estão aqui o meu manancial para que eu não perca nenhuma força. O que a gente já viu a partir de então, daquela fala do Bolsonaro,
Foi o próprio STF. Não sei se vocês viram a fala do Barroso ontem, quando ele é perguntado, né, sobre o seu impeachment, que o Bolsonaro pediu o impeachment dele e do Alexandre de Moraes. O Barroso vira, que parecia um leão enfurecido na sua fala da semana passada, bem mimoso agora, dizendo, olha, eu não me meto, eu sou do judiciário, eu não me meto em decisões políticas. Foi um recuo. Então a gente está vendo ambas partes recuando, né, vamos dizer assim, arrefecendo os ânimos. E isso é muito bom para a nação, senhores. Se esse é o preço a ser pago para nós termos um país aí que consiga ir adiante, para que a gente não perca tanta energia brigando e dispensando farpas na arena política, eu acho que está tudo muito bem. Eu não vejo como recuo isso aí, Alba. Eu vejo como um passo adiante fortíssimo do governo aí para tentar equilibrar as coisas e seguir a sua administração do modo mais perfeito possível. Acho que o Temer também, foi muito bom o Bolsonaro ter chamado o Temer para essa conversa, porque é um avalista, né? E não me surpreenderia, inclusive eu vi o Marinho comentando aí a possibilidade do Temer ser deputado federal e depois ser chamado para ser o presidente da Câmara. Eu não me surpreenderia se a gente ver agora o PMDB saindo daquela coalizão do PT e voltando agora, querendo governar com o Bolsonaro, talvez apostando, já que o Bolsonaro vai ficar aí, talvez o Bolsonaro ou o seu partido como um todo permaneça no poder na próxima legislatura. Então eu não duvido de nada. Como o Brasil é o país da piada pronta aí, que nós mantenhamos nossos olhos bem abertos. Muito bem. Você sabe, meu querido Conradinho, falando nessa história toda aí que a gente está vendo. Um está chantageando o outro já há muito tempo. Cabo de guerra. É um cabo de guerra, um fazendo guerra com o outro e tal. O político em si, todos eles que estavam lá, mesmo o Bolsonaro, o Orlando Silva, o Calcinha, o Amoedo, Ciro, o Ciro, o Kataguiri, Joyce, Mandetta, todos que estavam ali, eles querem o voto. Tudo candidato. É tudo candidato. Não importa para onde eles, não importa para onde o cara vá. É o voto. Eles não têm a menor ideologia. Essa que a gente tem, que a gente fica discutindo aqui. Se você pega o cara... conservador, liberal. Conservador, liberal, a família, eu não sei o quê, eu sou progressista, as pautas. Eles estão cagando para as pautas. O Bolsonaro grande defensor. Não, o Bolsonaro também. Tá no eu não estou tirando o Bolsonaro. O Bolsonaro também. O Bolsonaro também está no meu... Porque eles querem o voto. E aí nós temos um fato muito curioso. Fato é. Que entrou o pessoal, os juízes. Os juízes entraram no jogo. Eu não sei o que eles pensam, porque eles falaram assim, não, vamos... Eu não acredito nessas pessoas, eu vou proibir essa de falar, essa de falar, essa de falar e essa de falar, e você não vai falar. Só que eles estão fazendo uma propaganda. Sim. Esses caras aí, o cara do chapéu, esse cara vira senador. Esse cara vira senador. Amanhã. A menina que veio aqui ontem, a Bárbara, fala bem, simpática. Tem carisma. Menina que vem do povo, menina simples, que vem aí. Esses caras estão fazendo uma outra... tudo candidato. Uma chapa. Estão elevando a popularidade deles. Esses caras, morre os velhos, vai morrer tudo calcinha, esses caras vão tudo, e pega essa molecada que tá aí, que tá aparecendo, e fala bem, e conquista o voto. Por quê? Porque não tem rabo preso. Esses caras tudo tem rabo preso, eles querem o voto. Aí eles falam, não, pera lá, o Orlando Silva não pode colar com calcinha, o Amolindo não pode ficar com a bandeira. Não faz sentido, ele vai fazer... E eu vou te dizer, vai acontecer? Vai entrar essa molecada. É isso mesmo. Graças ao STF, eu não sei quem é que fez esse negócio, esses caras vão virar tudo candidato ano que vem. Quer valer? Pode apostar. E vão ganhar. Isso é verdade. E vão ganhar. Emílio, e vão ganhar, Conrado. Nunca erra também, né? E vão ganhar. Emílio, ele vai fazer uma bancada. É bom, né? Esses caras é tudo a bancada. Bancada da toga. Isso é bom, né? Senhores, assim, ao meu ver, é o que eu digo sempre, eu acho que essa guerra ideológica, como tu falasse, todo mundo tá, né, querendo votos, fazendo as suas cagadas aí para ganhar votos. Mas tem gente que tá cagando do nosso lado do banheiro e gente que tá cagando do outro lado do banheiro. Eu vou apoiar quem caga do meu lado do banheiro, né, Emílio? Então, dessa forma aí, Emílio, a gente está numa luta longa, tá? Serão anos até a gente trocar todo o sistema estabelecido, que a gente chama de establishment, mas tu fala muito bem, cara, no momento que essas pessoas podem vir a se tornar representantes do povo lá. E por que eles são pessoas ouvidas? Por que eles têm audiência? Porque
a população em si, quem que hoje está todo conectada nas redes sociais, reconhece neles os mesmos valores. Tu tá vendo um cara que é caminhoneiro, que trabalha e que tá vendo o Brasil, tá vendo uma dona de casa que tem ali seus filhos, que tá vendo o Brasil, que tá analisando o que acontece, e as pessoas se conectam melhor com eles. Eu espero que as pessoas que cheguem no poder via colar com Bolsonaro, vamos dizer assim, que a gente não tenha esses arrependimentos e nem essa atitude arrivista de chegar no poder e disparar aquela injeçãozinha da mosca azul, né? Que é se deslumbrar. A gente viu aí Joyce Hasselman chegando no poder por conta disso, roendo a corda, o Frota chegando no poder, roendo a corda. Eu espero que a gente tenha cada vez mais uma mudança, e esse é um processo longo, meus amigos. Serão aí 30 anos pela frente. Só que já passaram 3, né? Só faltam 27 agora. Vamos, despacito a coisa vai mudando, Emílio. Então, mas também, né, o que nem eu tava ouvindo hoje, o cara fala, não, o Frota e tal. Eu acho que ele não pode ser elitista também, de falar, esse cara é legal, esse cara não é. Quem escolhe é o povo. Exato. E o povo sabe. Sim. E é o que a gente tava falando. Pô, se o Bolsonaro é tão ruim, se é o genocida, se é não sei o quê, a gente muda. A gente vai lá e troca. O seu presidente não é bom lá, ou sei lá, não precisa fazer impeachment. A gente mesmo faz o impeachment. Mas não, fica esse trabalho. Vai toda hora fazer impeachment. Porra, já teve impeachment do Collor, teve impeachment da Dilma, agora os caras querem impeachment. Fica 3 anos e o país para, cara. No ano que vem? O país para. É o ano que vem, mas fica lá. Eu posso dizer, porra, pra quê, cara? Pra parar o país. País parado desde 2013. Esse país não vai pra frente. Tá essa palhaçada. A década perdida. Então, vários atores tiveram culpa nisso. Porque ninguém quer que vá. Porra, peraí. Porra. Não, mas o Brasil tava indo muito bem antes da pandemia, né, Emílio? A gente aí, a queda de mortes violentas, que para mim é o indicador mais importante de todos, baixando 20%. Esse ano baixou mais 20%, mais 10%. Então, olha os números absurdos que a gente está tendo uma vitória da nação enquanto um todo. Por conta da pandemia, a gente está paralisado e aí, obviamente, que o objetivo dos bizarrinhos aí, né, da esquerda não é, todo, é fazer o governo sangrar até o final. Mas, ô Conrado, não é isso, cara. Se você pega anos 80 lá, porra, a China não era nada. Esses tigres asiáticos não eram nada, cara. O Brasil era grande naquela época, o Brasil foi pra trás, cara. A Coreia do Sul. Coreia. Porra, você pode pegar, tem milhões. Tem milhões de exemplos pra dar. Tem milhões de exemplos pra dar. Mas a gente vê que fica empacado, cara. Fica essa coisa empacada, esse negócio. É por isso que eu, sinceramente, não vai. Porra, deixa o povo escolher. Vai lá e deixa o povo escolher. A gente sabe mudar, porra. Então é porque atrasa tudo. Não é. Mas, Emílio, parei, pessoal. Olha só, a gente tinha agora no 7 de setembro 1 milhão, 2 milhões de pessoas na rua do Brasil todo. É o apoio do presidente. Quem está negando esse apoio do presidente é quem já está no poder, quem tem a latinha para falar, quem tem o dinheiro, quem se locupletou com vantagens indevidas. Vocês falam aí do Paulo Leman, mas vai investigar a vida do Paulo Leman. Bom, não sei, daqui a pouco ele é apoiador de vocês, aí eu já vou ser explodido no programa que vem. Falando nisso, eu acabei de checar com as minhas fontes, o Paulo Leman não estava... Como assim, cara? Eu estava lá. O Marinho que falou pra gente. Ele se parece com o Naginar. Como assim, cara? Já não tá com essa moral. Não é tão bom esse jantar. Agora caiu o nível da terceira idade. Caiu o nível. O cara foi no Clube Piratininga. Esse seu jantar já não vale mais. Mas vamos lá. Vamos pensar nisso aí. Posso falar? Eu, sinceramente, eu não entendo a felicidade ou a tristeza com a baixa adesão das manifestações de domingo. Afinal de contas, esse fato somente reforça ou enfraquece narrativas de ambos os lados. Porque a realidade segue a mesma, Conrado. E aí não há deslumbramento, nem narrativa, nem pirueta argumentativa que justifique, cara. A economia segue em frangalhos, o país segue sem rumo e sem governo, e segue submisso ao STF, sim, e sem maiores perspectivas. Então... Não entendo. Enfim, pode rir quando você quiser, porque você só fica se erguendo a partir de narrativa e quando se vê de frente da bigorna da realidade, vem no deboche. Mas vamos a vaca fria aqui, então. A questão é a seguinte, cara. Você diz que, em questão de recuo, dizer que o Bolsonaro é um grande estrategista... Como assim? Você melhor que isso, Conrado, não é possível. Ontem mesmo no jantar, isso aí já está no domínio público, todo mundo tem acesso a essa informação. O clima era de consternação absoluta. O Temer falou, se houver o desabastecimento como houve comigo, era uma vez, meu amigo, recue.
conceda, coloque a viola no saco. E assim foi feito, de forma que ele também se desculpou com a China no encontro dos BRICS no dia seguinte, se desculpou com a China. O grande estrategista Sun Tzu Tupiniquim Tropical. Pelo amor de Deus. Deixa eu falar uma coisa. Mas a pergunta é, então vamos lá. hoje era o julgamento da segunda turma do STF sobre o foro privilegiado do Flávio Bolsonaro. Você realmente acha que isso aí não estava em jogo, não? Adiaram mais uma vez, protelaram mais uma vez. Porque ontem saiu uma decisão do Alexandre de Moraes ontem teve uma decisão que criou uma jurisprudência que cria um impasse, sim, para a defesa de Flávio Bolsonaro sobre uma vereadora, acho que de Santa Catarina, que cria uma jurisprudência que vai para o STF que pode, sim, alicerçar a revogação do foro privilegiado do senador Flávio Bolsonaro, que inclusive estava lá na sala todo acuado e com medinho pelo que eu ouvi falar. Então, meu amigo, a bigorna da realidade sempre se impõe. Posso responder? Claro, mas a bigorna da realidade está acontecendo agora. É o famoso fica em casa e a economia a gente vê depois, né? Uma hora chega a conta. Slogans, narrativas. E agora a conta está em administração, né, Marinho? Não vai ser do dia para a noite. O que a gente está vendo acontecer é uma retomada do Brasil. A própria Kalina aí estava falando que o Brasil está no 3º mês consecutivo de crescimento. Essa é a bigorna da realidade. Só que a economia não é do dia para a noite. As coisas serão um pouco mais longas até uma franca recuperação. Só do Brasil ter menos corrupção do que a gente teve em todos os outros governos, para mim já serve, Marinho. Ah, mas não tem corrupção? Eu não sei se tem. Grande ou pequeno, que eu vejo, não são tantos do governo federal em si. Eu não vejo nenhum grande escândalo de corrupção e para mim já serve. Olha o que a nossa Caixa Federal abriu aí de linha de crédito para policiais, para bombeiros conseguirem construir suas casas. Olha o discurso do presidente da Caixa dizendo, cara, a gente já conseguiu um valor astronômico só de evitar roubos e fraudes que tinha na Caixa Econômica Federal. Ou como é que vocês acham que esses grandes milionários, que vocês aí ficam dizendo, pô, o cara tem 15 bilhões, vai ver lá a história dele do Banco Garantia, né, com as pirâmides financeiras, com o Madoff lá, com as fraudes de câmbio, que eles foram punidos, ok, não foi, ok, mas é um fato. Os caras foram punidos lá nos anos 90 com fraude cambial, pegava dinheiro no outro, punido pelo Bacen, isso aí lá nos anos 2000, 2003, só procurar na internet, todo mundo acha essas informações aí. E são esses caras que financiam a nossa esquerda, do Brasil todo. Olha aí o que a gente teve, as narrativas, era a Unicef falando... relativizando pedofilia para ter o acesso das crianças. No outro dia, o Burger King, que é do Lehman, faz as propagandas do público LGBT com crianças. Na outra semana veio o governador do Rio Grande do Sul, bancado pelo Lehman, né? Criado pelo Lehman, dizer, eu sou gay, que foi, né? Nenhum gaúcho se surpreendeu, mas pro resto do Brasil, a narrativa sendo criada para trazer tá falando mais mal. Você não vem falar mal. Você não vem falar mal dos amigos do Marinho aqui, não. Isso. Você não venha falar mal dos amigos do Marinho aqui, não. Você faz seu churrasco. Vai lá fazer. Esse churrasco que você faz aí, fica aí com seu chimarrão. Não venha querer se meter aqui com a nossa turma. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Então vamos lá. Vamos pensar. O Marinho, ele tá com esse discurso. Não, mas o impeachment que ia vir no rabo do Bolsonaro, que ele estava temendo, sim, agora já está inviabilizado, porque ele está em conluio com as elites dirigentes e fisiológicas do Centrão. Ele está entregue. O Bolsonaro não foi empichado. Bolsonaro não foi empichado porque saiu 1 milhão atrás. Saiu caminhão, saiu gente. A gente viu aqui a manifestação. Por isso. Mas é o que o Conrado falou. Ele botou a galera lá, a bigorna da realidade. Não tem ambiente para incomodar. Então, não tem. Só que acontece. Máquina estatal, dinheiro público, financiamento do agro. Não vem não, Marinho. Legítimo. Mas vamos jogar limpo com o que viabilizou aquele tamanho todo. E ainda assim, o povo saiu. É menos de 1% da população. Eu sei, lá na casa. Na tua manifestação não foi ninguém, porra. Agora não dá pra discutir isso aí. Fala só dos outros, não falo por eles. Mas pera lá. Vocês só ficam na associação fotográfica. Pera lá, sem briga. Vamos pensar pra frente. Vamos jogar com a realidade. É difícil. Você acha que o Arthur Lira quer se livrar de um pato manco que tá na hemorragia? Pera lá. Cara, é a maior liberação de emenda discricionária da história moderna. Eu tô começando a entender. Mas isso aí não é ilegal, Marinho. Não é legal, mas é revelador do rumo do... Pera lá, Marinho. Revelador do rumo.
Meu, olha só, se existe um centrão, é porque Conrado, as pessoas votaram... Peraí, a base programática do governo. Eu não vou ficar... O que de bom está saindo do governo? Peraí, Marinho, produção a gente já legislativa. sabe. Deixa eu te falar. Esse tenho a papo lista aqui, seu, pô. a nossa papo audiência esse? já sabe De de trás pra cor. frente, De é. trás pra frente, frente pra trás. Que é o de texto vocês do... também. Que é o mesmo papel, né? é É político, só repete o Deixa eu texto. te falar, é Deboche, isso. Emílio, Você deboche. parece político. Deboche, Não, deboche. agora falando sério. O que eu quero saber de vocês, que são analistas, que estão nas redes sociais, que são pessoas que acompanham isso o tempo inteiro, é o seguinte. Para onde esses caras vão a chapa-tênis? Morreu. Vão pro Dória, ou vão pro Ciro? Porque vai ter que escolher um lado. Vai ter que escolher um lado. A chapa tênis, no final, vai votar com o PT, né? Não tem saída. Porque no final não vai... Senhores, olha só, não tem terceira via no Brasil. Vocês viram? É pífio. Né? Isso aí é uma vontade dos Lehman da vida que tem uma terceira via. Só que ela não existe. Não existe. Senhores, Calma. então não tem. Lá no final vai ser Bolsonaro contra o candidato da esquerda, né? E todo mundo que tá nessa chapa tênis aí na terceira via vai para a esquerda. Não tem saída para isso aí. É sem ilusão, Emílio. Sem ilusão. Fica querendo Dória ler, não existe, né, cara? fica querendo ler os Dória não existe, propósitos é capaz de- alheios de terceiros. Né? É psicanalista de botiquim mesmo. Peraí, Marinho, Nossa, não calma, fica... mas por que que tá Deixa eu te bravo, falar, pessoal? todo mundo Fica tá te tentando ler respeitando fala, aqui. meu Deus, Peraí. Tá todo mundo Ainda tem respeitando mais, aqui, ó. todas as Não, pera pesquisas lá. indicam isso, mano. Pera lá. Todas. Emílio, deixa eu Todas. só falar com a audiência um pouco aqui, tá? Ah, Só um segundinho. todos. Cara, olha só, pessoal, para vocês que querem aprender como é que o Marinho tem essas saídas dele, tem o livro Como Vencer um Debate Sem Ter Razão, Arthur Schopenhauer, de heurística. Tá tudo Boa, escrito Conrado. ali. Quando o Marinho Vamos lá. pega os argumentos, Vamos ele lá, ofende então. o cara que fala. Argumento ad hominem. Só falta me chamar de gordinho recalcado igual o Chamão. Não, isso a gente não vai Isso dizer. a gente não vai dizer. Não vamos chegar a Porque esse você tá ponto. com o peitinho que a gente vai te Aperta um humilhar. pouquinho mais O pra você ver se Bolsonaro não vai. fez tudo o que o PT queria, senão o PT voltava. Um break. Peraí, eu tenho que fazer um break. Clima péssimo, break. Ele é o adversário dos sonhos do PT. Marinho. Começou. Deixa. 0 dias sem treta. Deixa eu falar. Reginaldo, vamos fazer um break. Break da rede. O break que está bravo, Delay. Foi um zero ali, Que ó. foi? Foi um zero ali, Delay. Ele não para no pessoal. Vocês estão de sacanagem. Vamos fazer o break rapidinho. Na sequência a gente volta pra rede. Continuamos aqui na Panflix. Vai, Reginaldo. Vamos fazer uma... Deixa eu falar sério Peraí, agora. vai lá. Deixa eu Vamos falar organizar o sério. bagulho. É, vamos sair da organizar. política porque pra porque amenizar? Fica essa... no pessoal. Esse, né, então, Tá mas no o Marinho, pessoal. ele vem... Eu gosto do Conrado, ele que é boa vem, relação Chamou com de ele. psiquiatra de botiquim. A gente Não, entende. ele quer ficar lendo a cabeça dos outros. Certo. Não, nós estamos... Não tem ad hominem nenhuma. Conrado. Nós Pelo amor de Deus. Filosofia. Foi Tem um senso sim, de humor. foi sim. Você já brigou. Psicanalista de Você já botiquim, brigou. ó, Essa estou semana... ofendido. Essa semana Não, você porque o Constantino você deixa brigou eu com o falar uma coisa, Adriles uma aqui. coisa. Você brigou com o Adriles. que o Adriles falou Você antes do brigou com o programa aqui? Constantino. Ô, Suécia, querido. Suécia Pra tá você bom. ver. Deixa eu falar Exército sério. de homem só. Então, quer dizer, aquela nossa ideia de que não existe a terceira via vai realmente, porque a gente falou há muito tempo atrás, não, nós estamos no segundo turno, já adiantamos o segundo turno, Então, beleza. ou é o Lula ou é o Bolsonaro. É isso. Então, beleza. É isso. Tá bem claro. Não, Marinho, você, a chapa tênis. Ontem eu fiquei Acabou. chateado com você, porque Não, você falou, não foi excesso de gente, humor. porque você não sei o quê. É. Eu falei, porra, Olha, bicho, ele tá Teve má brincando. vontade. Eu falei, enfim, Eu tô- não é possível que há você levou isso quanto tempo? ao Há pé da quanto letra. tempo? Não é possível. Há quanto Não é tempo possível. a gente Mas tudo fala? Há bem. quanto tempo a gente Podia ter fala se aqui esforçado. da chapa Mobilização tênis? final- Pode falar. Quantos dias estava em 500 dias depois Chapa que... tênis é um termo subalternizante. Pra você. Pra quê? Ah, você. Não, ele falou, Emílio, a culpa é sua. Uma puta Aí eu falei, falta não. de vontade. Aí eu falei, de chamar não, pera lá. turma pra vir pra cá. Não tem o problema. Então, mas deixa eu perguntar É que pro vocês estão Conrado agora. carimbando o negócio, né, Emílio? Oi? Vocês carimbaram porque parece mesmo, depois de tanta gente falar, que não existe mesmo terceira via. Não, mas não Aí tem, fica, ué. calma, Lula ou Bolsonaro? Tem vontade, A gente vai ficar mas nesse não- papo o Ué. tempo inteiro. A verdade, O que eu tenho a falado? bigorna da realidade, Sim. meu querido Marinho, Sem nome é não que vai a lugar os nenhum. nomes que você Cadê se o nome? associou, sentou, se identificou, não aconteceu absolutamente nada. Eu não sentei, não me identifiquei com Não, ninguém os caras até que agora. estavam nem lá. articulei com ninguém. Esses caras. Isso aí Foi. é a construção Não, é minha de vocês. visão, é minha visão. Pode ser que eu Equivocada, tô mas tudo bem. equivocado, mas você Então, sentou, tudo bem. Fê. Mas pera não lá. temos esse nome. E Deixa eu agora, perguntar, O que eu disse várias vezes, se a terceira via continuar encastelada achando que vai ter um clamor popular, esquece, meu amigo. Tem que ter nomes. Você estava certo desde o início. E chapa tênis e terceira via já é um termo subalternizante, já coloca em medalha de bronze. E isso não vai Então, a lugar nenhum. mas Conrado, bota o Conrado aqui. E, ó, mas era o PES que pague. Isso. Porque esses caras,
Esses caras que estavam ali, é tudo pés que pague. Por exemplo, o Ciro, quando teve segundo turno lá, que era Tentou era o PT. Haddad, ele foi pra Paris. Tentou PT. Eu vou pra PT, Paris. sim. Eu vou pra Paris. Aí o Calcinha colou com o Bolsonaro, fez flexão e tal, colou com o Bolsonaro. Um monte de gente colou com o Bolsonaro e um monte de gente se absteve lá. Se você pegar os caras da canhota, quem que você... Canhota foi todo... O Ciro foi embora. Pro PT, ele ia ser vice. O Ciro foi embora. O Ciro saiu fora. O Ciro saiu fora. Exato. Ficou o Boulos apoiando. Outro que pulou fora também foi o Amoedo. E o Amolindo estava lá. É o que vai acontecer no segundo turno também. Essa turma vai tudo se abster. Então, quer dizer, não tem um cara ali que represente. Talvez, Serginho. na minha opinião, era o Sérgio Moro. E ele tá se reunindo, hein? O Sérgio Moro era o cara que podia mexer nos tabuleiros. Mas é que assim, cara, olha só. Mas é que o problema é que o Sérgio Moro caiu num ostracismo desde então e foi tão desacreditado, até mesmo daí pelo pessoal do Bolsonaro, que eu não vejo... Aí que tá, senhores, olha só. A terceira via, se for surgir, vai ter que ser um nome do conservadorismo mais forte que Bolsonaro. Essa é a única terceira via, tá? Porque assim, enquanto o Lula for candidato contra o Bolsonaro, todo mundo que votou no Bolsonaro na primeira eleição para que o PT não chegasse vai votar de novo no Bolsonaro. Exatamente. Tá? Vai ter meia dúzia de pessoas, talvez, que perdeu um pai na pandemia, ou porque não, né? E daí tudo depende da economia também, obviamente, isso aí é uma coisa óbvia, né? O povo, se o governo tiver ruim e não tiver comida no prato, ele não vota com o governo. Sim. Mas se tiver comida no prato, ele vota com o governo. Não é à toa que o governo aumentou 15%, né? Taxou os dividendos em 15%, para conseguir fomentar essas políticas públicas do pessoal ter comida no prato. Então essa é a grande realidade. Ao meu ver, todos esses caras que vocês citaram aí, da terceira via, eles são todos vinculados à esquerda, ao progressismo, ao coletivismo. Então nenhum deles tira voto do Bolsonaro. No frigir dos ovos, todos esses votos vão ficar com a esquerda. E é isso que a gente está enxergando. Essa é a bigorna da realidade. É 1 milhão de pessoas na rua contra meia dúzia de gato pingado. Então não adianta falar contra isso aí. Ô, Conrado, falando dessa questão de narrativa, né? Porque a gente ouve bastante aqui, por exemplo, queria achar o que você pensa. Peraí, só a gente vai voltar. Vamos voltar, claro. Aí você volta com a pergunta. Muito bem, muito obrigado, Reginaldo. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Um programa muito elegante, eu diria. Choptura. Programa Choptura. Estamos aqui conversando com o nosso querido Fernando Conrado, nosso filósofo dos Pampas. O Fernando Conrado está aqui batendo papo com a gente. Ele também que acompanhou as manifestações, ele está sempre participando aqui do Pânico. E agora o Albeta tem uma pergunta para ele. Vamos lá. Acompanha o meu raciocínio aqui, Conrado. Eu queria saber o que você pensa. Porque, assim, a narrativa de muitas pessoas é o seguinte: o Lula voltou por causa do Bolsonaro, certo? A manifestação do dia 2 não foi boa por causa da interferência do Lula. E se o Lula ganhar, é culpa do Bolsonaro. Ou seja, não está faltando para o pessoal uma autoanálise de reconhecer a ineficiência e o próprio fracasso? Da chapa tênis? Todo mundo que está lá naquele dia. Bom, não adianta você ficar culpando o cara toda hora de tudo. Foi o Lula, foi o Bolsonaro. Você tem que assumir o seu fracasso, pô. Bom, eu vou tentar fazer uma análise das pessoas aqui. Espero que o Marinho não me chame de analista de boteco, né? Gordinho. Cara, olha só, senhores... Ele chamou o Constantino de bunda gorda. Você chamou de bunda gorda. Não, levante sua bunda ficou gorda. Barato, ficou não barato. vem, não. Não vem, você vai ter que pedir desculpa pra ele. Isso não se faz. O Conrado tá aqui, não vem, o Constantino... Não. Peça desculpa ao Constantino. Não vem, não. O Constantino é minúsculo. Não, Enfim, não vamos dar ibope pra ele. Não vai falar bunda gorda aqui, não. Deixa ele responder. Foi grotesco. Mas assim, tudo que a gente teve no Brasil até agora aqui a culpa é do Bolsonaro, né? Mortes da pandemia, Bolsonaro. Demorou para chegar a vacina, Bolsonaro. Comprou vacina, ia ser mais cara, queria vacina, culpa do Bolsonaro. Tudo que a gente tem no Brasil é culpa do presidente. Inclusive, se o Lula vier a ganhar, que foi solto pelo STF, que tem o apoio de todo mundo, parece que as pessoas esqueceram dos 40 bilhões que eles roubaram só da Petrobras, parece que eles esqueceram de todos os aportes internacionais que foram feitos, que nunca mais voltaram, né? Um calote internacional que a gente tomou com o dinheiro dos brasileiros, não foi dinheiro dado para o nosso povo, foi dinheiro dado para outros povos, parece que a gente esqueceu todas essas relações do capitalismo de compadrio, ou socialismo de compadrio, como vocês quiserem chamar, dessas grandes empresas que ficaram muito
muito ricas no Brasil que vão nesses jantares aí, o dinheiro de relações espúrias com os governos da esquerda. É isso que a gente teve até então. Então, Alba, a culpa de quem não gosta do Bolsonaro vai ser sempre do Bolsonaro. A culpa de quem não gosta do Lula vai ser sempre da esquerda. Essa é a grande luta que a gente vive. Então a gente tem que analisar nesses dois aspectos as coisas positivas de um lado e as coisas positivas do outro e as negativas de ambos lados. Como eu falei para vocês aí, eu quero que todo político corrupto vá para cadeia, né? Obviamente, se teve rachadinha, não teve rachadinha lá, que seja investigado, que vá para cadeia. Sempre lembrando que a rachadinha, a chamada rachadinha, tá lá dentro do estatuto do PT, né? Que eles têm que fazer, cada afiliado do PT, que é chamado para um cargo, tem que dar a sua parte do dízimo para o partido. É a rachadinha institucionalizada. Eu quero ver se isso aí também vai ser atacado pelo STF e vai ficar tudo por isso mesmo. Muito bem. Vale lembrar o seguinte. Muito bem. Vale lembrar o seguinte. Mas eu queria perguntar o seguinte. Bigorna? Não. Eu tinha perguntado. Eu fiquei com uma dúvida. Bigorna da realidade? O Conrado talvez saiba. Na semana passada, no final da semana, depois da carta que amenizou, eu acho que foi positiva a carta, a mulher, a esposa do Oswaldo Eustáquio, falou que o Alexandre de Moraes teria revogado a prisão dele e que ele e o Zé Trovão voltariam para o Brasil, estavam só aguardando o habeas corpus do Zé Trovão, eles voltariam para inclusive aguardar a liberdade dos outros. Agora, hoje eu vi uma notícia que o Oswaldo Eustáquio e o Zé Trovão estão pedindo asilo político no México. Eu queria saber se você sabe, tá por dentro disso, porque eu fiquei confuso. Então, porque foi a esposa do cara que falou, ela deve ter informações. Sim. Então, quer dizer, talvez você saiba e possa explicar. Sami, a informação que eu tenho acerca disso aí foi da revista Oeste, né? Até agradecer a Ana Paula Henkel, minha amiga Ana Paula Henkel, e ela que trouxe, foi a revista Oeste que trouxe essa informação, e aí pela revista Oeste, né, sair fora desses burburinhos da internet, eu tomo como verdade essa revogação do pedido de prisão do Eustáquio. Quanto a esse pedido de asilo político nos outros países, eu também acho viável acontecer, porque quem tem medo, né, meus amigos? Vocês estão vendo aí um jornalista preso, uma prisão ilegal, baseado no inquérito ilegal, uma prisão política. E se eu fosse ele nessas condições, já puxou cadeia, já teve uma lesão dentro da cadeia, eu pediria asilo político em outro país, tendo essa possibilidade, obviamente. Muito bem. Mas tomara que isso se resolva, meu. Vamos torcer. Muito bem. Eu vou falar o seguinte para você, meu querido. O que foi, Dedê? Já? Você tá... um milhãozinho daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho vamos reparar. Isso. Nós vamos reparar um erro. Um erro, né? Sim. Isso. Um erro programa progressista. Um erro contratual. Programa progressista. Altruísmo. Um erro histórico. Marinho está com um semblante muito sério. Marinho, vontade de rebater facilmente o que estava sendo dito aqui. Mas não, você não vai rebater nada, que você não tem tenista, nome. Você não tem nome. É o Cláudio Cano do ping-pong agora. Fica difícil. O seu honorato lá, o texto do honorato já está muito mais... Meu querido Conrado, eu confesso. Baseado nisso, falamos, eu queria fazer no próximo programa é que vocês ficam muito em Bolsonaro. Então, eu queria falar uma coisa tão legal que aconteceu aqui. Não, eu quero fazer... Só o presidente. Não, eu quero fazer uma análise, fazer uma análise mais profunda do momento em que vivemos. Eu quero saber o seguinte do meu querido Conrado, que é um estudioso. Ele é um filósofo. Aí esse menino chamado de gordinho, de Botequim, chama ele de porpeta, mas é um cara que tem um curso bacana que ele faz, que é o seguinte: se a galera, o povo, a gente tem que pensar. Eu sou um cara muito mais simples. Eu acho que o povo não tem esse pensamento. Esse pensamento nosso. Xadrez. Não, esse xadrez, essa estratégia, nada. O povo é muito mais simples do que a gente possa imaginar. E essas pautas, o povo ele está tão perdido nessas pautas, fico de minorias, de não sei o quê. Ele fica tão perdido aquilo que o mais simples para ele parece ser o mais correto, que no caso seria o Bolsonaro. Por quê? Porque, por exemplo, eu vejo o seguinte, um pobre branco e tem um pobre preto. O pobre branco se sente mais inferior ao pobre preto, porque o pobre preto ele tem uma coisa para defender. E o pobre preto, ele se sente menor por ser uma minoria. Entendeu? É isso que eu queria discutir com vocês. Sim. Eu queria discutir com vocês, foi até que o Mano Brown falou isso.
que ele vai conversar. Não sei se vocês se lembram quando tava o Haddad e tal. Sim, voltar pra base. Que ele fala assim, a gente tem que voltar pra base porque vocês estão perdendo a base. Que é o quê? É os porteiros. É os porteiros. É os porteiros, é os motoristas, é os caras, é a galera. É a galera. Eu não sei se essa turma tá perdida no meio de tanta confusão. GLBT, GL não sei o quê. É muita minoria que tem ali. É muita ramificação. Muita ramificação. É um negócio que ficou perdido pro cara. E no final, o cara só quer um dinheirinho legal pra ele, um empreguinho bacana. Eu já falei disso. Um churrasquinho bacana no final de semana. Então eu queria fazer essa discussão com você no próximo programa, evidentemente. Claro. Sem ficar entrando sei lá, eu falo pra simplificar a coisa. Claro. Não é bandeira. Não é bandeira, não é nada. É tentar entender. A cachola do ser humano. É tentar entender a galera que foi pra rua. É tentar entender isso aí. Essa confusão também que teve de juntar um sindicalista com o banqueiro. Se isso aí também não tá perdido, aí ó. O Amolindo com a bandeira da Força Sindical. É um negócio que a gente... E a bandeira do GLBT. LGBT. Isso, é um negócio que a gente não consegue entender. E o cara simples, ele não tá preocupado com isso. Zero. É muita informação. Ele não tá preocupado com isso. Então, se... Mas o que vai decidir a eleição vai ser a economia. Pode ser. Só para fazer um fechamento aqui, tá, Emílio? Isso aí, tudo que tu fala, cara, é uma tática utilizada desde o Império Romano, dividir para governar. Eles tentam dividir o povo do máximo possível para que a gente não tenha força. O que está acontecendo hoje com as manifestações é o povo indo à rua e vendo, opa, não estou sozinho. Opa, tem mais pessoas que concordam com o que eu penso. Opa, tem pessoas aqui que têm mais interesse, né, que exista uma família como núcleo da sociedade, que acredita em Deus ou que tem alguma certa religiosidade. São os costumes sendo reencarados, reconhecidos, né? Reconhecer, conhecidos novamente na outra pessoa. E aí a base do governo fica cada vez maior, meus amigos. Então, por isso a importância da gente ter essas manifestações, os encontros dos pensadores de direita, ter esse tipo de conversa que a gente tem no programa Pânico, que as pessoas se reconhecem em nós e sabem o que elas querem. Tu falaste muito bem. O que o cara quer, que os filhos tenham garantida de vida, que a mulher não seja violentada, que ele possa trabalhar com segurança, que ele possa empreender e não ser roubado, que o dinheiro que ele paga de impostos retorne como benefícios para ele e para sua família, que ele possa fazer um churrasquinho no final de semana, que ele possa ir para a praia nas férias. É simples assim. Todos nós aqui queremos isso. Mais alto grau ou menor grau. As nossas ambições, elas não são absurdas. Não é? Eu acho que é isso que a galera quer. Obrigado, viu, Conrado? Um abração para você. Foi muito bacana ter conversado com você. Eu peço desculpas em nome da mesa se o Marinho te ofendeu. Aliás, pelo amor de Deus, Conrado. Você sabe que estamos juntos aí. Isso aí é Zé Faísca, Labareda. Daqui a pouquinho. Tem um senso de humor. Com o Lema, na hora que vocês me rotulam à vontade. Na hora que eu brinco, aí eu tô atacando.